É, Olá pessoal, sou o professor Matheus Freire aqui falando. Bom, vamos iniciar aqui as gravações de mais uma aula, certo? Nessa videoaula falaremos sobre quimiossíntese, respiração e fermentação. Entenderemos o que é a definição de cada uma, suas divisões, certo? Todo o seu contexto. Bom, falaremos primeiro sobre a quimiossíntese. A quimiossíntese, ela é um processo, trata-se de um processo, né, em que a energia utilizada na formação dos compostos orgânicos provém da oxidação de substâncias inorgânicas. Mas o que é essa oxidação? Do que se trata a oxidação? Bom, a oxidação nada mais é do que um processo que ocorre quando uma determinada espécie química ela perde elétrons para outra. Há uma perca de elétrons e fazendo com que uma fique com a carga mais positiva. Isto é, o NOx, que é o número de oxidação, aumenta, certo? Bom, a quimiossíntese ela pode ser realizada por algumas bactérias, que por isso são chamadas de bactérias quimiosintetizantes ou quimiolitoautótrofas, quimiolitoautótrofas, certo? Aqui vou estar trazendo nesse slide os principais tipos de bactérias quimiosintetizantes, certo? A primeira delas são as ferrobactérias, que ocorre a oxidação de compostos de ferro. Bom, as quimiobactérias elas utilizam a energia proveniente da oxidação de compostos de ferro para a síntese de matéria orgânica, certo? Temos aqui nessa imagenzinha, na primeira imagem, né, uma situação em que as ferrobactérias estão atuando, certinho? Por segundo, teremos as nitrobactérias, que é a oxidação de íons amônio ou de íons nitrito. Bom, as nitrobactérias utilizam a energia proveniente da oxidação de íons de amônio ou de íons nitrito para a síntese da matéria orgânica. As nitrobactérias ou bactérias nitrificantes do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter existem livres, elas estão presentes no solo e são de grande importância para o ciclo do nitrogênio. Trouxe aqui uma imagem onde vai estar representando essas bactérias atuando, certo? No ciclo de nitrogênio, que elas são encontradas nas raízes de algumas leguminosas. A gente observar as raízes, por exemplo, do feijão, possuem alguns nódulos e nesses nódulos estão presentes as bactérias. Temos ainda as sulfobactérias, que é energia proveniente da oxidação de H2S, como fazem as bactérias quimiosintetizantes das fontes termais submarinas. Tendo falado do processo de quimiossíntese e conhecendo a sua definição e os organismos que a realizam, a quimiossíntese, vamos agora passar para a respiração. Quando se fala de mecanismos intracelulares, a palavra respiração é empregada em todo o processo de síntese de ATP, né, que envolve a cadeia respiratória, certo? Então, toda a síntese de ATP aí na cadeia respiratória, ao falar de respiração. Todo o processo de formação do ATP, certo? Vamos ver mais na frente. Bom, a princípio é importante que lembremos que existem dois tipos de respiração. A respiração aeróbica e respiração anaeróbica. A respiração aeróbica basicamente é em que ocorre, trata-se da situação em que o aceptor, ou a substância que é recebida no final, de hidrogênios na cadeia respiratória, né, não é o oxigênio, mas outra substância, como sulfato e o nitrato, certo? Isso no caso da anaeróbica, na verdade, certo?
o produto final, a substância que recebe no final de hidrogênios na cadeia respiratória não é o oxigênio, na anaeróbica. Já na aeróbica, o aceptor final de hidrogênios na cadeia respiratória é o oxigênio, certo? Aeróbica, o oxigênio no final, anaeróbica não é o oxigênio, é outra substância. Outras substâncias, como no caso o sulfato e nitrato. Trouxe aqui as equações gerais de cada uma, né? Respiração aeróbica e respiração anaeróbica em bactérias desnitrificantes, certo? A respiração aeróbica ela é utilizada por muitos procariontes, protistas e fungos e por plantas e animais também. Bom, podemos considerar a respiração como um processo que é realizado em 4 etapas integradas, no caso a glicólise, a formação de acetil-CoA, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Bom, aqui temos uma imagenzinha com um esquema geral de todas essas etapas, certo? Veremos do que se trata cada uma delas, basicamente. Bom, a glicólise. Na glicólise, cada molécula de glicose é desdobrada em 2 piruvatos. Vai haver uma quebra, certo? Da molécula de glicose, onde estas se transformarão, na verdade, vai dar origem aos piruvatos, a 2 piruvatos, certo? Que esses piruvatos são o quê? Estruturas formadas por 3 carbonos, certo? Com a liberação de hidrogênio e energia por meio de várias reações químicas. Então vai haver a liberação de hidrogênio e energia. O hidrogênio, ele combina-se com moléculas transportadoras de hidrogênio, NAD+, o NAD, na verdade, formado pelo NADH mais o H. A energia liberada é usada para a síntese de ATP, resultando no final do processo um saldo de 2 ATPs. O piruvato, formado na glicólise, é um composto-chave no metabolismo, certo? Pois pode ser utilizado tanto nos processos aeróbicos como nos anaeróbicos, ou aeróbios e anaeróbios. O principal fator determinante de qual via o piruvato vai seguir é o oxigênio. Na presença desse gás, o piruvato é degradado em CO2 e H2O, certo? Que é a água. Isso na respiração. Na ausência, ele é parcialmente degradado nos processos de fermentação. Esse é o processo basicamente da glicólise. Aqui está o esquemazinho, certo? Somente dessa etapa. Bom, 2 moléculas de ATP são utilizadas para iniciar a reação. Formam-se 2 moléculas de 3 carbonos ligadas a um radical, certo? A um radical fosfato. Então, formam-se 2 moléculas de piruvato, 2 NADH mais H e 4 ATPs. É a formação de acetil-CoA e ciclo de Krebs. Bom, na respiração, o piruvato ele vai penetrar ele é formado na glicólise, ele vai penetrar na matriz mitocondrial e é transformado em acetil, havendo a liberação de gás carbônico, que é o CO2, e de hidrogênio, que é o H, certo? Aqui está, né, como que se dá o esquemazinho da formação do acetil-CoA, da acetil-CoA, certo? Que é a partir dos 2 piruvatos, de um piruvato vai formar um e do outro formar outro, certo? Aí, aqui mais adiante tem um esquemazinho bem mais claro, né, de todas as reações que acontecem para a formação da acetil-coenzima. Aqui temos acetil-CoA no ciclo de Krebs, certo? Que o ciclo de Krebs ele foi elucidado por Hans Adolf Krebs, que em função disso recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1953. O ciclo de Krebs ele é também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E ele está esquematizado de forma simplificada aqui nesse esquemazinho, certo?
onde está enumerada aí todas as etapas que acontecem, bem como a liberação dos ATPs, certo? A cadeia respiratória. A cadeia respiratória ela ocorre associada às cristas mitocondriais. O oxigênio é o aceptor final de hidrogênios e participa diretamente apenas de uma etapa da cadeia respiratória. Aqui eu trouxe essa tabelazinha, certo? Com uma visão geral do processo respiratório e o resumo do saldo em ATP. Cada processo e a quantidade de ATPs que são liberados. E ao final são 36 ou 38 ATPs, certo? Ainda na cadeia respiratória, nas transferências de hidrogênio. Ao longo da cadeia respiratória, a liberação de elétrons, certo? Que vão sendo captados por transportadores intermediários, dentre eles os citocromos. Cada NADH libera energia para formar 3 moléculas de ATP e cada FADH2 libera energia para formar 2 moléculas. Como são formados, como no esquemazinho aqui, são 10 NADH e 2 FADH2, certo? Nas etapas anteriores da respiração. Isso se soma um total de 34 ATPs formados na cadeia respiratória. Então aqui está cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, 32 ou 34 ATPs, certo? Mais uma vez aqui a imagenzinha melhor, mais ampliada, né, com os números de ATPs que são produzidos ao final de cada etapa. Peço desculpa pelo erro aqui em cima do título era para ser fermentação, certo? Vamos falar sobre o processo de fermentação. A fermentação basicamente é dividida em 2 tipos, né? Tem a fermentação láctica e a fermentação alcoólica. A fermentação, de modo geral, é um processo anaeróbio, não utiliza o gás oxigênio, certo? É de síntese de ATP e não envolve a cadeia respiratória. Algumas bactérias realizam só a fermentação, enquanto outras realizam só a respiração anaeróbia. Para algumas bactérias anaeróbias, o gás oxigênio é letal, ou seja, o contato com ele faz com que essas bactérias morram. E elas só ocorrem em ambientes muito particulares, como solos profundos e regiões onde o teor de oxigênio é praticamente zero. A fermentação lática, como eu falei, né, existem os 2 tipos, a lática e a alcoólica. Na fermentação lática, o piruvato ele é transformado em ácido lático pela utilização de íons de hidrogênio transportados pelos NADH formados na glicólise, certo? A fermentação lática é realizada por algumas bactérias, alguns protozoários e fungos e por células do tecido muscular humano. Aqui está o esquemazinho de como que se dá a formação da fermentação lática, como que ocorre, certo? E ao final o que é produzido, né, que é o lactato, o ácido lático. Aqui tem mais uma vez o esquemazinho, certo? Bem mais didático. E aqui é como que ocorre a formação, essa fermentação lática no sistema muscular, certo? Tá bem esquematizadozinho aí, compreensível. Bom, a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, inicialmente o piruvato ele vai liberar uma molécula de CO2, certo? Formando um composto com 2 carbonos que sofre redução pelo NADH, originando álcool etílico. O levedo, ele também é empregado para fazer pão. Nesse caso o CO2 produzido por fermentação fica armazenado no interior da massa, em pequenas câmaras, fazendo-a crescer. Ao assar a massa, as paredes dessas câmaras se enrijecem, mantendo a estrutura alveolar. Então, aqui acima está explicando o processo, como que a descrição das substâncias, de como que ocorre basicamente, né, a quebra dos carbonos, enfim, a redução pelo NADH e originando ao final o álcool etílico. E aqui está colocando uma situação de como que atua a fermentação alcoólica para o inchamento, vamos dizer assim, entre aspas, né, o inchamento da massa do pão, certo? Fazer com que ele enche. É uma situação que é fácil de ser observada.
Aqui também está um esquemazinho bem didático, certo? De todo o processo, como que se dá até o final a produção do álcool etílico, certo? E aqui tá alguns exemplos de situações em que a fermentação alcoólica acontece. Fermentação alcoólica nas bebidas, né? Em algumas bebidas, na produção de biocombustível e na fermentação dos pães, certo? Então, era somente até aqui essa aula, certo? Espero que tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de todos e obrigado pela atenção.